começando com a nossa irmã Salete, pastor Natanael, sobre Gênesis 21, versículos 1 e 7, que fala de Abraão, o servo de Deus. Ela quer saber se na passagem de Lucas 16, 24, quando o rico fala com Abraão, se Abraão era Deus nesta passagem. Nós queremos dizer que se nós interpretarmos figuradamente essa passagem, que eu não considero uma parábola, eu considero uma narrativa, porque em parábolas não há citação de nomes pessoais. E geralmente quando Jesus contava uma parábola, o texto bíblico anota: e disse-lhes uma parábola dizendo. Então relata a passagem. Não é o caso de Lucas 16, 19 a 31. Agora, a figura de Abraão, como é dito o pai Abraão, na verdade, Abraão, no passado, ele foi chamado amigo de Deus. Isso nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo 7. Segundo livro de Crônicas, 20, versículo 7, declara que Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E nós lemos em Romanos, capítulo 4, versículo 16, que Abraão é chamado o pai dos que são da fé. Os que são da fé são chamados filhos de Abraão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. E quando Abraão morreu, diz a Bíblia que ele foi congregado ao seu povo. Não foi congregado ao seu povo na sepultura, mas ele foi ao Seol. Seol, palavra hebraica que indica o mesmo lugar que é a palavra Hades no Novo Testamento. Então, lendo Lucas 16, 22 a 25, nós vamos encontrar que o Hades, ou Seol, é um lugar para onde iam as almas das pessoas que faleciam. Enquanto seus corpos estavam na sepultura, a alma consciente estava no Seol ou Hades. Seol hebraico, Hades grego, indicam o mesmo lugar. É o mundo invisível dos mortos, onde ia alma e espírito. Logo, o pai Abraão estava no Hades, no lugar chamado Seio de Abraão, que é o paraíso, enquanto que o rico estava no Hades, no lugar chamado Inferno, separados por um grande abismo. De modo que, como se quer entender, nós entendemos literalmente que Abraão, espírito, no Hades, no seio de Abraão, ele foi invocado pelo rico para sair daquele lugar e foi feita a negativa sob o argumento de um grande abismo que separava os dois lugares. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. No capítulo 25 de Gênesis, versículo 8, está escrito assim: E Abraão expirou,
morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ele não foi congregado ao seu povo na sepultura. Ele foi congregado ao seu povo no Seol, mundo invisível dos mortos, região para onde iam as almas daqueles que faleciam enquanto seus corpos ficavam sepultados. O irmão Durvalino, pastor, ele pergunta: de onde viemos e para onde iremos? Ora, um cristão já traquejado na Bíblia Sagrada, lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26 e 27, ele vai notar que nós viemos de Deus, ou seja, somos criação divina. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. De onde viemos, somos criação de Deus. Viemos de Deus, todo ser humano. No livro de Zacarias 12, versículo 1, fala o seguinte: fala o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Então somos criação de Deus, corpo, alma e espírito. Para onde vamos? Eclesiastes 12 e versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito volta a Deus. Vamos para Deus. Dessa parte aí, de acordo ainda com o livro de Hebreus 9, 27, declara que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo. Então todo ser humano comparece diante de Deus para juízo, enquanto que já os que receberam a Cristo como Salvador, nenhuma condenação há para eles. Viemos de Deus, voltamos para Deus, decorrentemente do juízo particular, que se segue ou entra no céu, ou vai para o Hades, que nós chamamos o inferno. Mais uma pergunta agora do Eugênio. Por que as pessoas que andam por caminhos errados se dão bem, pastor? Bom, esta pergunta é uma pergunta que já foi feita no passado, e isso está registrado no Salmo 73. Neste Salmo 73, nós vamos encontrar essa alegação de um homem que era um servo de Deus. E o Salmo foi escrito para trazer uma resposta a este problema inquietante. E embora Deus seja soberano e justo, as pessoas que se afastam dele, que a Bíblia chama de ímpios, geralmente prosperam. O Salmo 73, do versículo 2 em diante, podemos ler. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia
Estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então o salmista está vendo a prosperidade das pessoas que não têm compromisso com Deus, e ele, que tinha compromisso com Deus, que servia a Deus, ficou desanimado ao comparar as suas aflições com a evidente prosperidade e felicidade de muitos que não tinham qualquer relacionamento com Deus. Agora, nós vamos encontrar, a partir do versículo 16, que ele agora toma conhecimento de algo que até então ele não sabia, ou não tinha pensado. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então aqui está: quando pensava em compreender isto, por que prosperam tanto as pessoas sem compromisso com Deus, quando as pessoas que procuram servir a Deus vivem mais pobremente, com muitas dificuldades e problemas. O salmista compreendeu que a situação daquelas pessoas afastadas de Deus, num momento, podem tudo terminar em nada. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordar, desprezarás a aparência deles. Ou seja, a morte vem impedir a continuação de uma vida assim, que se julga muito feliz, mas vive afastada de Deus. Logo, ele vai dizer, por fim, que ele prefere servir a Deus, dado que a transitoriedade da felicidade aqui na terra é notória. Num momento, a pessoa pode ser chamada pela morte, toda a sua felicidade, seus bens terrenos ficam aqui. Então ele coloca essa situação: para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 15 e versículo 19, diz que se nós esperamos por Cristo só nesta vida, somos os mais dignos de lástima de toda a criatura humana. Tenhamos cuidado de não nos deixar levar pelas aparências, invejando a vida das pessoas que não servem a Deus, que vivem nababescamente, cercado de muito conforto, de muita beleza, de muito glamour, mas olha, de um momento para outro, isso tudo acaba. Vamos nos aproximar de Deus e dizer como salmista: para mim bom é aproximar-me de Deus. Jesus tem um lugar preparado para aqueles que o servem aqui na terra. Um homem, NQI, de Vicente de Carvalho, ele diz assim: quando alguns irmãos faltam com frequência na igreja, pastor, e entramos em contato com esses irmãos por telefone, para saber o que está acontecendo, para orarmos, eles não gostam. É verdade. É verdade que a pessoa não se sente bem. Como que dizendo, eu cuido da minha vida, não preciso de interferências. Mas precisam saber, irmãos, que no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 25 e 26, nos apontam
a necessidade que nós temos, às vezes, de exortar, de admoestar o nosso irmão, que pode estar enfraquecendo na sua vida espiritual e não tem forças para ir à casa de Deus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aí está, admoestando-nos uns aos outros. Você fica zangado porque alguém lhe telefonou, irmão, você não tem ido à casa de Deus faz um mês, fazem 2 meses, você está ausente, está vendo algum problema? Isso faz parte do que diz Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então faz parte da nossa obrigação como cristãos a demonstrar os nossos irmãos no sentido de que estejam presentes à casa de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Judite Medeiros, Vicente de Carvalho, ela pergunta, pastor, será que é pecado compartilhar de festividades da família, mesmo com parentes não evangélicos? É permissível, deve acontecer, nós não devemos ser segregados, porém, há um certo limite que nós devemos respeitar. Por exemplo, quando há uma celebração religiosa que ela divirja do nosso conceito bíblico, aí não, porque nós estamos firmados na Bíblia Sagrada. Mas quando se trata de uma festividade de família, um aniversário, um casamento, nós perfeitamente podemos estar presentes, que nada compromete a nossa fé cristã. E devemos ter cuidado, geralmente, também com a bebida alcoólica, porque nessas ocasiões há muita bebida alcoólica e o crente é desafiado a beber um gole, a beber 2, dizendo que isso não faz mal. Agora, a Bíblia nos adverte em Provérbios 23, versículo 1, o seguinte: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. E no livro de Provérbios ainda, capítulo 20 e versículo 1, mostra o perigo de nós entrarmos no chamado primeiro gole. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, respondendo à pergunta da irmã Judite, você pode compartilhar de festividades com a sua família dentro de um certo limite, desde que não comprometa a sua fé com qualquer coisa que for apresentada que não é aprovada pela Bíblia Sagrada. Agora a pergunta da Ana. É errado usar o nome Jeová numa tradução bíblica? Não é errado. Mesmo a tradução de Almeida, corrigida, apresenta em alguns lugares essa palavra, Jeová. Agora, o que é errado, por exemplo, sabermos que existe na Bíblia 2 testamentos. O Antigo Testamento escrito na língua hebraica e o Novo Testamento escrito na língua grega. Ora, se Jeová é a pronúncia de um tetragrama hebraico,
que nós dizemos iode, re, val, re. Repetindo, iode, re, val, re, que corresponde na nossa língua portuguesa IHVH. Repetindo, IHVH. Logo, no Novo Testamento não pode aparecer essas consoantes e não aparece. Aparece a palavra grega Kyrios e aparece a palavra grega Theos. O que significa a palavra Kyrios? Significa Senhor. E a palavra Theos significa Deus no grego. Consequentemente, traduzir 237 vezes a palavra Kyrios ou Theos para Jeová é uma conveniência do grupo que acha que o nome de Deus é um só, que é Jeová. Mesmo sabendo que a palavra, a pronúncia Jeová, é uma pronúncia incerta. Vou dizer bem claramente, não há nenhum ser humano que saiba a pronúncia correta do nome de Deus. Vou repetir, não há um só homem, uma só pessoa em todo o universo que saiba a pronúncia correta do nome de Deus. Por que se escreve então Jeová? É uma hipótese que foi levantada com um artifício humano. Juntou-se 3 letras vogais de 2 outros nomes de Deus. Elohim. Pegou-se o E e o O de Elohim e colocou-se no meio da palavra G, J-E, e H-O, G-O, e pegou-se outra letra, que é a palavra A de Adonai, outro nome de Deus, e pôs-se depois da palavra V no nosso português. E aí ficou a pronúncia Jeová. Ora, se Jeová é formado com 2 outros nomes de Deus, como é que se vai admitir que Deus tem apenas um só nome? Isso é errado. Pode-se pronunciar Javé, Iavé, ninguém tem certeza ao certo. Mas, quanto ao nome de Jesus, nas escrituras gregas, aparece mais de 900 vezes. I-E-S-O-U-S, Jesus, que na nossa língua portuguesa é Jesus. Então, essa correção precisa ser dada. É errado usar o nome de Jeová na tradução bíblica. No Antigo Testamento, não. No Novo Testamento porque não aparece nenhuma só vez. Então, uma Bíblia que coloca Jeová no Novo Testamento, ela não está sendo fiel ao texto. Uma mulher NQI se refere a Gênesis capítulo 1, versículo 28, pergunta: podemos afirmar que Adão voava como as aves, como afirma o pregador e escritor Benny Hinn, pastor? Ora, irmãos, eu quero dizer para nossa consulente que isto é simplesmente uma aberração. Escute só o que este pregador americano, Benny Hinn, ele diz: Adão era um super ser quando Deus o criou. Não sei se as pessoas sabem disso, mas ele foi o primeiro super-homem que realmente viveu. Ele foi um super-homem. Antes de tudo, as Escrituras declaram objetivamente que ele tinha domínio sobre os peixes do mar e as aves do céu. O que significa dizer que ele costumava voar. Imagine que Adão era um homem voador. Ora, como poderia ter domínio sobre os pássaros se não pudesse fazer o que eles fazem? A palavra domínio no hebraico afirma claramente que se você tem domínio sobre um objeto,
você fará tudo quanto esse objeto faz. Noutras palavras, se esse sujeito ou objeto fizer algo que você não pode fazer, você não terá domínio sobre ele. E levo isso ainda mais longe. Adão não somente voava, mas voava pelo espaço sideral. Já era astronauta naqueles tempos antigos, antiquíssimos. Ele, com um pensamento, estava na Lua. Então o astronauta americano já está atrasado, porque antes dele, Adão já esteve por lá. Isso aparece no programa Praise the Lord, pela TBN, foi dito no dia 26 de dezembro de 1931 nos Estados Unidos. Francamente, o que se faz com a Bíblia Sagrada? E olha que é um pregador famoso lá nos Estados Unidos. Heresia sem tamanho.